Pois bem, pessoal, temos outros dois assuntos e assim a gente encerra esse revisão geral, já pedindo desculpas para vocês, porque eu acelerei, o ritmo está bastante forte, mas com aquelas premissas iniciais que vocês já estudaram administração, já fizeram leitura, já se prepararam, reviram o material, resolveram algumas questões e que esse material, esse aulão, possa então ratificar tudo aquilo que você aprendeu. Então vamos falar de um outro assunto que foi solicitado para vocês nessa banca do TRT, da FCC, que é a administração de recursos materiais. Percebam que esse tipo de assunto, administração de materiais, quando solicitado especificamente e decomposto, aberto, é um assunto extremamente vasto. Por exemplo, agente administrativo da Polícia Federal, ele pede abertamente a administração de recursos materiais e abre todos os assuntos e, eventualmente, então, a banca vai lá e cobre 5, 6 questões sobre este assunto. Não me parece nem de perto ser o caso, porque ele cobre timidamente, entre vírgulas, a administração de materiais, e nós sabemos que a administração de materiais é um assunto bastante, então, vasto, genérico, que cobre uma série de coisas, e seria um desafio muito grande para qualquer um ter que dominar, ponto a ponta, esse assunto. Ainda assim, eu ofereço para vocês o material do Dias, Marco Aurélio Dias, para quem quiser, o livro é um livro de referência, um dos mais utilizados, seja na graduação ou até em concurso público. A minha preocupação, por hora, é fazer vocês entender a lógica da gestão de materiais. Perceba da seguinte maneira, nós estamos falando de gestão, administração de recursos materiais. A primeira coisa que eu tenho que me preocupar são com os materiais propriamente dito. Esses materiais, eles podem ser desde caneta, lápis, borracha, prego, clips, cartucho de tinta, cadeira, mesa, computador, projetor. Vejam, materiais diversos, materiais, equipamentos, um torno, ou simplesmente matéria-prima. Um material que pode ser utilizado para consumo ou para patrimônio. Um material que eu compro para estocar, para usar, ou estocar para vender. Enfim, gestão toda de materiais. Agora, todos esses materiais eles devem ser devidamente registrados, catalogados, especificados, codificados, padronizados, para que eu saiba que caneta na nossa empresa nós compramos por dúzia, na outra empresa você pode comprar por centenas, ou enfim. É importante ter toda uma gestão da catalogação, da especificação, da padronização desses materiais, para que a empresa, então, num sistema de gestão, possa encontrar. Ao mesmo tempo, é importante dizer que a cadeia toda, a gestão toda de materiais, passa desde a definição dos critérios mínimos de qualidade de fornecedores, de quem são os fornecedores, das questões ligadas a compras, do processo todo de compra, se a compra vai ser por telefone, por e-mail, a compra diretamente ou indiretamente. Eu tenho que me preocupar, quando eu falo de materiais, não só com fornecedores, não só com compras, mas também com a armazenagem, com a estocagem dos materiais que eu estou comprando. Se eu estou comprando areia, onde é que eu coloco areia? Onde é que eu coloco brita? Se eu estou comprando produtos perecíveis, hortifruti granjeiros, onde é que eu estou colocando? Produtos que tem que estar num refrigerador, ou tem que estar num frigorífico, porque eu estou comprando carne. São preocupações, produtos que podem ser estocados um em cima do outro ou não, produtos leves, produtos sensíveis, produtos enormes, grandes. Eu tenho que ter toda a preocupação de armazenagem, de estocagem, de recebimento do produto. Eu tenho uma nota dizendo a especificação, será que é o que de fato eu estou recebendo? Eu tenho que fazer toda essa conciliação entre nota e produto físico. Eu tenho controle de materiais físicos e financeiros ou no sistema, tudo isso é importante, armazenagem, layout, eu tenho um almoxarifado, um centro de distribuição, esse produto vai lá para trás ou ele vem aqui para frente? Se é aqui na frente é por quê? Porque ele é mais pesado, então eu evito o deslocamento, ou porque ele sai mais vezes, ele é alto giro. Baixo giro e pequeno, deixa lá no fundo, produto ativo ou produto descontinuado? Produto descontinuado fica lá no fundo, produto ativo fica aqui na frente. Então, são preocupações com relação à armazenagem, com a estocagem. Questão de estoque pequeno, estoque grande. A tendência é o estoque pequeno, porque estoque grande,
significa dinheiro parado, custando para armazenar, para controlar. Eu tenho que ter um estoque mínimo de segurança, que não dê descontinuidade. Então tem toda a lógica da gestão. Eu compro por unidade ou espero para comprar a cada 6 meses um lote maior? Essas preocupações têm a ver com a administração de materiais. Distribuição, como é que eu vou distribuir meus materiais? Como é que eu gerencio no centro de distribuição? Imagina lá do Matumeleiro, da Leroy, eu uso pallet, eu uso as empilhadeiras, eu uso carrinho. Como é que eu faço para empilhar, para tirar? Como é que eu faço para distribuir? Como é que se dá a cadeia de suprimentos, desde o fornecedor até quem está distribuindo? Estas são preocupações que eu gostaria que vocês pudessem ter esse entendimento genérico, que envolve desde do suprimento até as questões de logística, distribuição, estocagem, armazenamento, o layout, a disposição física das coisas. Por favor, a administração de recursos materiais, acredito que passa muito por essas definições básicas. Classificação de materiais, né? Se o material é para ser transformado, eu compro um material, esse material para ser transformado, ele é uma matéria-prima, ele é um produto semi-acabado, ele vai se transformar num produto acabado, enfim, que tipo de classificação? Convido, uma última coisa em relação à classificação, e já terminando sobre materiais, a tal da classificação ABC. O que é classificação ABC? Por favor, pense da seguinte maneira: tu tem 1000 materiais, 1000 clipes, caneta, borracha, cartucho e tinta. Desses 1000 materiais, 50 deles são cartuchos, na verdade são toners coloridos, de impressoras coloridas, 50 deles, cada um custa R$600. Por outro lado, 900 produtos, vamos botar assim, 850 produtos dos 1000, são esses triviais, clipes, caneta, borracha, que em larga quantidade, né, 950 produtos, mas, ou seja, muitos produtos, 850, e que custam quase nada. E no meio desses dois, tu veja, 850 mais 50, 900, tem 100. 100 produtos que não são não tão baratos, mas também não são tão caros. E a quantidade deles é um intermediário. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Isso é a classificação ABC. É o convite que tu tens para quando for classificar um material, tu vai dizer se ele é de categoria A, classe A, se ele é classe B ou se ele é classe C. Por fim, classe A, poucos produtos, mas com alto volume financeiro. Alto volume financeiro. Às vezes é possível que ele tenha um alto volume financeiro e não sejam tão poucos assim. Tá? Agora, isso, classe B, poucos, mas mais do que os classe A, e um relativo valor financeiro. Ele é um intermediário. E os produtos classe C, os materiais classe C, quantidade muito grande, mas de pouco valor. Logo, se tu não tiver condições de gerenciar tudo com qualidade, se preocupe com os 50 toners, porque se tu gerenciar mal os 50 toners, no ponto de vista de controle, e alguém roubar, te roubou no 80% do teu valor. É como se aqueles 50 produtos valessem 80% de todo o valor. De modo que esses outros 100 produtos equivalessem só 15%. E aqueles 850 outros produtos, clipes, papel, borracha, só valessem 5% do valor. Ok, não tem tempo, não tem gente suficiente para controlar? Controla-os categoria A, classe A, que tem um impacto muito maior na gestão. Ok, pessoal? A administração de materiais é isso. Nosso próximo assunto, e é um assunto que eu vou tratar genericamente com vocês, é a Resolução 198. Vocês viram que a FCC demorou quase 30 dias para alterar a Resolução 70. Nós já vimos avisando que seria substituído, que a Resolução 70 foi revogada e não fazia muito sentido cobrar, até poderia. E fizemos contato, inclusive, com a FCC, logo que saiu o edital, perguntando se não iriam alterar. E demoraram tanto tempo a alterar agora a Resolução 198, que revoga a 70. Eu quero fazer uma cobertura geral, obviamente, não temos tempo nessa revisão, para dizer que, então, a Resolução 98, ela trata da gestão estratégica do Poder Judiciário. E inclui nesse Poder Judiciário todos os órgãos, lá do artigo 92 da Constituição, que envolve lá todos os tribunais, mais os superiores, mais alguns conselhos, que é importante que vocês saibam. Os órgãos, porque esses órgãos eles são obrigados a terem planos estratégicos. Eu tenho a estratégia nacional, e essa estratégia nacional obriga que se cada um desses órgãos tenha os seus planejamentos estratégicos, seus planos estratégicos.
ok? Então é importante vocês terem isso. Dentro da gestão estratégica, houve a preocupação de trazer os macros desafios. São 12 os macros desafios. E eles trouxeram os macros desafios, vocês vejam lá na demonstração, no PDF, que esses macros desafios estão divididos em 3 perspectivas, como se fosse a lógica do Balance Scorecard, para quem entende, sabe o que eu estou falando. 3 perspectivas. Ou seja, dos 12 objetivos, tem 4 objetivos ligados a recursos, outros 7 objetivos ligados a processos internos e 2 objetivos ligados à sociedade. O que é importante vocês mentalizarem quando forem lá? Que os quatro macro desafios, eu falei o objetivo, mas os 4 macro desafios dentro dessa gestão do poder judiciário coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, os 4 tipos de macro desafios estão ligados a recursos. Recursos humanos, pessoas, infraestrutura, governança e custos. É só você olhar lá os macro desafios. Um tem a ver com pessoas, o outro tem a ver com infraestrutura, o outro tem a ver com governança e o outro tem a ver com custos. Agora, o nome do macro desafio você terá dificuldade, mas lembra essas expressões. Tem 4 macro desafios lá na perspectiva recursos e que tem essas palavras-chave. Depois tu tem outros 7, e dentro dos processos internos, 7 macro desafios, e outros 2 que falam lá da efetividade e da cidadania. Um fala da efetividade, da questão jurisdicional, e o outro fala da questão da cidadania, ligado à perspectiva sociedade. Muito bem, pessoal, essa resolução, então, ela faz uma série de considerandos a vocês, enfim. Pessoal, em suma, tu tens que pensar, então, que essa grande estratégia nacional do Poder Judiciário, ela se desdobra em 4 partes importantes, até mantém da Resolução 70. Definição de missão, visão, atributos de valor ou valores e macro desafios. Pense muito nisso. Missão, visão, valores e macro desafios. Quantos? 12. Enquanto as perspectivas, 3. Outra coisa importante é que esses macro desafios, se tu começar a olhar na resolução 198, você perceberá que tem lá a ideia das metas nacionais. Aí tem meta nacional continuada no sentido durante o período. Metas nacionais periódicas, em períodos pré-definidos. É como se então essas metas fossem avaliadas sobre essas outras 2 metas, a periódica e a continuada. Então, percebo que os planos, a gestão estratégica começa a te mostrar essas coisas e pede que o teu plano, o plano de cada tribunal tenha isso, as metas. Também as iniciativas. Ele fala que tem que ter as iniciativas estratégicas e diz que as iniciativas estratégicas podem ser programas, projetos ou ações. E ele pede que os planos trabalhem nisso. Outra coisa que ele fala é que os planos têm que ter, assim como a própria gestão estratégica é de 2015 a 2020, ou seja, 6 anos, pede que os planejamentos estratégicos tenham agora a abrangência mínima de 6 anos. Pode ser até mais, mas fala em mínima de 6 anos. Ele fala que toda essa gestão estratégica, todos os macro desafios têm que estar em nível nacional, por segmento e por órgão. O nível nacional, obrigatoriamente tem que ter. Por segmento, ele diz que é facultativo tu ter essa abrangência em 3 níveis, os componentes em 3 níveis. Nacional, ok, segmento facultativo, mas por órgão é obrigado a ter. Tá? E as metas se vinculam a isso. Eu chamo a atenção a necessidade, então, de vocês lerem a resolução 198, pensarem como ela se decompõe. Tem um material que nós oferecemos no CETEC-NET, material extra, que é um PowerPoint que foi filtrado para vocês. Eu até mostro aqui para vocês esse material, que estará à disposição de vocês, para quem quiser, lá no material do CETEC, que é uma maneira que eu encontrei de transportar da resolução as palavras-chave desse material, ok? Então, eu vou demonstrar para vocês como foi proposto isso, tá? Vejam só, esse material que estará disponível no cetecportoalegre.com.br, material extra, professor Ricardo Conzatti
TRT, terá esse material, que é a síntese da resolução 98. Então, traz aqui, diz que tem uma série de considerandos da resolução, considerando que o CNJ é quem tem competência, de que tu quer diretrizes nacionais para todo, de forma unicidade, dá uma ideia de ser uma coisa só para todos os tribunais vinculados a esse grande guarda-chuva, que é a Estratégia Nacional, a necessidade de revisar a 70 e posteriormente revogá-la, as propostas da atualização da estratégia, que foi feito através de 9 encontros, né, durante um período e resultou na 198, os macro desafios de 6 anos, que são aqueles 12 que nós vimos. Diante de tudo isso, resolveu lá criar uma estrutura da 198, que fala nas disposições gerais, no desdobramento da estratégia, na própria execução dessa estratégia, a governança lá, coordenada pelo CNJ, dos encontros nacionais, preferencialmente em novembro, e do banco de boas práticas, que o Poder Judiciário irá disponibilizar no seu portal as boas práticas feitas por servidores, pelo próprio tribunal, no sentido de estar alinhado com os macro desafios, ou ainda as boas práticas de qualquer pessoa da sociedade que queira melhorar o Poder Judiciário no seu processo. Ok? Então, esse material está disponível para vocês, lá o artigo 92, que inclui todos os tribunais, mais os tribunais ali superior, os componentes, né, da Estratégia Nacional, missão, visão, valores, os macros, desafios, os 12. Diz quem são os órgãos do Poder Judiciário, fala das metas continuadas, que é durante o período, das metas de medição periódica, que são períodos pré-definidos, fala das metas nacionais, que é a junção dessas duas, fala das iniciativas que podem ser encontradas nos programas, no projeto, na operação, né, nas operações, são as ações, fala das diretrizes estratégicas, de uma cesta de indicadores, quer dizer, toda a gestão da estratégia, toda a gestão dos planos tem que estar municiada de indicadores, ou seja, a gestão será feita a partir de indicadores, as metas e os objetivos estratégicos todos, os macro desafios serão acompanhados por indicadores, é isso que ele está dizendo, muita atenção. Vem falando dos níveis de abrangência dessa estratégia, que eu falei nacional, que é obrigatório ter esse nível, por segmento, que é facultativo ter esse nível de abrangência, e por órgão, que é obrigatório também. Fala que esses órgãos todos, lá do 92, da Constituição, tem que estar alinhado à estratégia do Judiciário, ou seja, os macro desafios, visão, missão e valores, e que cada plano tem que ter a abrangência mínima de 6 anos, conteúdo temático dos macro desafios, as metas nacionais e iniciativas, todas elas muito bem, então, alinhadas à estratégia nacional. Uma série de outras considerações em relação à elaboração, que tem que se orientar pelas resoluções, pelas recomendações, que, pessoal, importante aqui, hein, que todo planejamento estratégico, todo plano estratégico de cada órgão tem que estar muito bem alinhado e encontrado com a lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, na LOA tem que ter o dinheiro para o planejamento tem que ter o dinheiro que está previsto na LOA, tem que estar muito bem alinhado para dar consistência. As cestas de indicadores, participação efetiva dos magistrados, dos servidores, demais integrantes, e ainda permitido a participação da sociedade na elaboração das propostas orçamentárias ou mesmo do planejamento estratégico. Enfim, a execução fala da responsabilidade dos gestores, né, na execução da estratégia, fala da unidade de gestão estratégica para assessorar, ou seja, os órgãos do Poder Judiciário, os tribunais, TRT, por exemplo, terá que ter um órgão, um núcleo gestor, né, uma unidade de gestão estratégica. Essa unidade é quem vai gerenciar os projetos, vai gerenciar os processos, inclusive pode trabalhar com os dados estatísticos que são resultantes de tudo isso. Mas que cada órgão do Poder Judiciário terá que ter uma unidade de gestão para fazer todo o assessoramento, a elaboração, a implementação e o monitoramento da gestão estratégica. E os órgãos, então, farão as suas revisões. A ideia do PDCA, né, farão todas as suas revisões a cada 4 meses, quadrimestralmente, por favor, não se esqueçam, é pelo menos quadrimestralmente, pode até ser, né, pelo menos quadrimestralmente, terão que fazer, ou seja, não pode ser mais do que isso. Enfim, a parte de governança ali compete então ao presidente do CNJ, mas também da Comissão Permanente de Gestão da Estratégia,
a ideia da governança toda e assessorada ainda pelo Departamento de Gestão. E esses todos coordenando as atividades de planejamento e da gestão, ou seja, responsabilidade do presidente, da comissão permanente e ainda assessorada pelo departamento toda a coordenação das atividades do planejamento e da gestão estratégica. Haverá uma rede de governança colaborativa do Poder Judiciário, seja para difundir, auxiliar na execução, no monitoramento, nas práticas, na divulgação, essa rede que terá representantes de cada tribunal. Cada tribunal irá designar um representante para formar essa rede de colaboração. Lembra lá de redes organizacionais? Rede de colaboração. Todo mundo colaborando para melhorar o sistema como um todo. Ok, pessoal? Os encontros nacionais serão preferencialmente em novembro, com o objetivo de avaliar a estratégia, divulgar e premiar o desempenho, aprovar as metas, revisar as metas, ajustar. Participarão ali todos os presidentes, corregedores dos tribunais, os conselhos, os integrantes, comitê gestor, enfim, da rede e outros de forma facultativa. A coordenação, então, dos encontros são pelos Conselhos Nacionais de Justiça, Perceba que eu estou falando rápido, mas você que já leu o 198, você só está ratificando o entendimento. Mas o pressuposto é que tu tenha lido, porque senão você se perde. Por favor, leia o 198 com calma, faça as tuas anotações, e tu verás que esse tipo de consideração só melhora o teu entendimento. O banco de boas práticas em 2 linhas, Primeiro, estará disponibilizado no portal do CNJ. Segundo, que esse banco de boas práticas, essas boas práticas feitas por servidores, ou pelos tribunais, ou pelos conselhos, alinhados aos macros desafios, e irá para lá, para o banco. Ou, quando for para melhorar o Poder Judiciário, ofertado por qualquer pessoa da sociedade, poderá estar lá no banco de boas práticas também. Tá, pessoal? Com isso, depois tem toda a estratégia, esse material todos vocês viram, missão, visão, valores, importante que se saiba, pelo menos essa lâmina, se saiba qual é a missão, realizar justiça, sabe qual é a visão, ser reconhecido e os atributos de valor, tá? E se conheça os 12 macros desafios, tá? 3, 6, 7, 11, 12 macros desafios que culmina lá na efetividade da prestação jurisdicional. Esses macros desafios todos são importantes que se saibam. Tendências atuais e cenário desejado é como se fosse um desdobramento da visão de futuro, é como se eu quisesse enxergar isso ao final de todo o meu caminho, ou seja, lá em 2020. Beleza, pessoal? Está aqui as perspectivas que eu falei, sociedade e cada macro desafio, processo interno, os 7 macro desafios e depois os recursos, os seus 4 desafios. Aquilo que eu falei, as palavras-chave, Pessoas, custos, governança e infraestrutura. Meus amigos, com isso, então, nós finalizamos, vamos dizer assim, esse grande revisão. Essa revisão deu em torno de 4 horas, eu estimava 3 horas e meia, mas para bem atender vocês, vai dar em torno de 4 horas de revisão, conteúdo todo da administração, cobrindo todo o edital de noção de administração e noções, no caso gestão pública, exceto a parte orçamentária. Espero ter ajudado, espero que isso ajude muito vocês, na dúvida, principalmente para quem não é da administração, se lá no final, lá pelo dia 10, 11, 12, puderem estar vendo pela segunda vez, ou se for a primeira vez, é o momento oportuno para vocês fazerem essa revisão e ratificarem, aumentarem a sua confiança em relação a cada conceito, a cada coisa, tá? Da minha parte, muito obrigado, desejo sucesso, sorte, que você possa aprovar nesse concurso do tribunal, o tribunal irá chamar muitas pessoas e que você possa estar realizando um sonho, um projeto de vida. Ser servidor é nobre, porque nós estamos servindo à sociedade, e a sociedade precisa de servidores competentes, capacitados, comprometidos, éticos, honestos, e é isso que eu torço para cada um de vocês. Sucesso, até a próxima oportunidade. Um abraço.